É impossível negar a realidade do divórcio. Muitos católicos vivem esse dilema: de um lado, a busca pela felicidade, de outro, a doutrina da Igreja que enxerga o casamento como um vínculo eterno. Afinal, se o amor acaba, por que não a união? Ora, é um questionamento comum, mas a Igreja Católica parece ir na contramão dessa lógica mundana. Para ela, o matrimônio é algo sagrado, um compromisso que ultrapassa os desafios da vida cotidiana. Mas então, como conciliar essa realidade com o ensinamento da fé? Muitos fiéis se veem em um labirinto emocional e espiritual, tentando entender por que a Igreja insiste em manter firme a união, mesmo quando as circunstâncias mostram um relacionamento desgastado. E se o divórcio é uma tentativa de recomeçar, um caminho de liberdade? Não é estranho que, mesmo depois de tanto tempo, essa visão permaneça tão rígida? Imagine-se numa encruzilhada, o fim de um casamento marcado por mágoas e dificuldades, mas também o desejo de seguir em frente. Isso é realidade para muitos católicos que, ao buscarem um novo casamento após o divórcio, sentem o peso do conflito entre a felicidade pessoal e os ensinamentos da fé. Essa é a grande provocação, e a chave para entender a postura da Igreja começa no modo como ela enxerga o matrimônio. Então, por que tanto rigor? Para compreender essa resposta, é preciso mergulhar no conceito de sacramento do matrimônio e entender como a Igreja Católica vê essa aliança de vida. O matrimônio, na visão católica, é mais do que uma simples cerimônia ou contrato social. É um sacramento, uma manifestação da graça divina. Quando dois católicos se unem, não estão apenas dizendo sim um ao outro, estão se comprometendo perante Deus, criando um laço espiritual que, aos olhos da Igreja, é indissolúvel. Isso significa que o casamento católico é visto como uma promessa perpétua, de apoio e crescimento mútuo. A doutrina ensina que o casal é chamado a viver essa união como um reflexo do amor de Cristo pela Igreja, um amor fiel, exclusivo e, acima de tudo, permanente. Essa é uma aliança que ultrapassa o tempo e as dificuldades, sendo um compromisso de vida. Aos olhos da fé, não é apenas um viver juntos, mas um viver um pelo outro até que a morte os separe. Isso é uma visão que vai além do conceito de parceria, é uma verdadeira missão. Imagine um pacto sagrado que se estende por toda a existência, como uma jornada de transformação contínua. Essa visão espiritual explica por que o casamento católico não é simplesmente um contrato que pode ser rompido. A aliança é um dom dado por Deus, e a união dos cônjuges é elevada a um nível sobrenatural. É por isso que, quando há dificuldades, a Igreja busca ajudar o casal a enfrentar e superar, em vez de considerar o divórcio como solução. E assim surge a pergunta: se o casamento é um sacramento tão sagrado, como a Igreja reage ao divórcio e ao novo casamento após essa separação? Para a Igreja Católica, o divórcio não representa o fim de uma união sacramental. Isso ocorre porque a fé católica vê o matrimônio como uma realidade eterna, um laço que não pode ser dissolvido por nenhum tribunal humano. Quando o casal pronuncia seus votos, eles fazem um pacto indissolúvel, que não termina com uma assinatura no papel, mas somente com a morte de um dos cônjuges. Diferentemente do divórcio civil, que encerra um relacionamento perante a lei, o matrimônio católico é entendido como uma união permanente, que transcende as convenções humanas. Em outras palavras, enquanto o divórcio pode acabar com a relação legal, ele não pode romper o vínculo espiritual. A Igreja acredita que, o que Deus uniu, o homem não separe, e é por isso que a noção de um novo casamento após o divórcio é vista como uma contradição. Isso cria uma tensão para quem busca recomeçar, afinal, como reconstruir a vida sem poder romper completamente com o passado? É uma questão delicada, que leva muitos fiéis a sentirem-se presos a um relacionamento já acabado. Porém, a resposta da Igreja está enraizada na indissolubilidade do matrimônio, um dos pilares da doutrina. E aqui começa o desafio para aqueles que se divorciam e desejam seguir em frente. O novo casamento sem a anulação do primeiro matrimônio traz consequências espirituais profundas. Para a Igreja Católica, o divórcio não representa o fim de uma união sacramental. Isso ocorre porque a fé católica vê o matrimônio como uma realidade eterna, um laço que não pode ser dissolvido por nenhum tribunal humano. Quando o casal pronuncia seus votos, eles fazem um pacto indissolúvel, que não termina com uma assinatura no papel, mas somente com a morte de um dos cônjuges. Diferentemente do divórcio civil,
que encerra um relacionamento perante a lei. O matrimônio católico é entendido como uma união permanente, que transcende as convenções humanas. Em outras palavras, enquanto o divórcio pode acabar com a relação legal, ele não pode romper o vínculo espiritual. A Igreja acredita que, o que Deus uniu, o homem não separe, e é por isso que a noção de um novo casamento após o divórcio é vista como uma contradição. Isso cria uma tensão para quem busca recomeçar, afinal, como reconstruir a vida sem poder romper completamente com o passado? É uma questão delicada, que leva muitos fiéis a sentirem-se presos a um relacionamento já acabado. Porém, a resposta da Igreja está enraizada na indissolubilidade do matrimônio, um dos pilares da doutrina. E aqui começa o desafio para aqueles que se divorciam e desejam seguir em frente. O novo casamento sem a anulação do primeiro matrimônio traz consequências espirituais profundas. Hoje, o debate sobre o divórcio e o novo casamento é um tema fervoroso tanto dentro quanto fora da Igreja. Com as mudanças sociais, em que o divórcio se tornou comum, há uma pressão crescente para que a Igreja adote uma postura mais acolhedora para os fiéis que passam por essas experiências. A questão é: como equilibrar a fidelidade à doutrina e o acolhimento pastoral? Existem líderes e fiéis que defendem uma revisão das regras, argumentando que a Igreja precisa encontrar maneiras de abraçar essas pessoas sem que elas se sintam rejeitadas ou excluídas. E, claro, isso gera discussões acaloradas sobre como manter a essência do casamento católico enquanto se leva em conta as realidades da vida moderna. Afinal, a compaixão deve estar na base da fé cristã, não é mesmo? Há também quem tema que qualquer revisão nessa doutrina possa comprometer os ensinamentos tradicionais da Igreja sobre o matrimônio. Para essas pessoas, a indissolubilidade do casamento é um pilar que não pode ser tocado, mesmo que o custo seja a dor e o sofrimento de muitos fiéis. É um dilema que ainda divide opiniões e coloca a comunidade católica em uma encruzilhada. E no meio dessa polêmica, muitos procuram entender se há uma alternativa ao divórcio, a nulidade matrimonial, um processo complexo, mas que traz esperança a muitos que desejam recomeçar. A nulidade matrimonial não é um divórcio católico, mas uma declaração de que o casamento nunca foi válido aos olhos da Igreja. Diferentemente do divórcio, que é o fim de um casamento, a nulidade é um reconhecimento de que aquela união nunca existiu como sacramento. Ou seja, houve um impedimento que impossibilitou a validade desde o início, como se o casamento nunca tivesse acontecido. Mas como se chega a essa conclusão? A Igreja investiga cuidadosamente a história do casal, buscando identificar se houve alguma falta de consentimento verdadeiro, imaturidade ou outro fator que invalidaria a aliança. É um processo que exige tempo e provas, e que pode ser visto como uma última esperança para quem deseja reconstruir sua vida amorosa sem se afastar da fé. Imagine descobrir que a base do seu casamento estava comprometida desde o início. Isso não é incomum em casos onde, por exemplo, um dos cônjuges foi forçado ao matrimônio, ou não compreendeu plenamente o compromisso que estava assumindo. A nulidade oferece uma espécie de segunda chance para essas situações, permitindo que os fiéis possam ter um novo casamento, agora reconhecido pela Igreja. No entanto, essa jornada é muitas vezes desafiadora e carregada de dificuldades, um caminho nem sempre simples para quem busca recomeçar. Obter a nulidade matrimonial é um processo que pode ser longo, desgastante e custoso. Muitas pessoas se veem diante de uma burocracia extensa, entrevistas com testemunhas e análise de documentos. Não é incomum ouvir histórias de quem enfrentou anos de espera até ter uma resposta definitiva. Além disso, há a dimensão emocional de reviver momentos difíceis e buscar provas de que o casamento não foi válido. Imagine o desgaste de quem, além de lidar com a dor de um relacionamento fracassado, precisa enfrentar essa maratona legal e espiritual. Isso sem mencionar o custo financeiro, que pode variar dependendo do tribunal e das etapas necessárias para comprovar a nulidade. Há, também, o risco de que o pedido seja negado, deixando a pessoa sem alternativa para regularizar sua situação perante a Igreja. Apesar dessas dificuldades, muitos fiéis decidem seguir em frente com o processo, na esperança de poderem reconstruir suas vidas com uma consciência tranquila. A nulidade não é garantia de sucesso, mas, para muitos, representa a única oportunidade de viver um novo casamento em conformidade com a fé. Por isso, a Igreja busca apoiar essas pessoas com uma abordagem pastoral que une acolhimento e misericórdia.
A Igreja Católica, mesmo mantendo sua posição firme sobre o casamento, busca maneiras de acolher aqueles que sofrem as consequências do divórcio. Líderes pastorais e comunidades oferecem apoio, escuta e compreensão para que essas pessoas não se sintam excluídas da família da fé. A ideia é encontrar um equilíbrio entre a doutrina e a necessidade de oferecer misericórdia e cuidado. Em muitos casos, grupos de apoio para divorciados surgem como uma maneira de dar suporte espiritual e emocional. Essas iniciativas são fundamentais para que as pessoas se sintam amadas e aceitas, mesmo quando não conseguem participar plenamente dos sacramentos. Afinal, todos merecem sentir o amor de Deus, mesmo que estejam enfrentando desafios pessoais. Há, também, uma ênfase no discernimento pessoal e no acompanhamento pastoral, onde os líderes buscam orientar e ajudar os fiéis a encontrar uma maneira de viver sua fé apesar das dificuldades. Esse acolhimento é uma extensão da compaixão que Jesus demonstrava pelos sofredores, e busca dar esperança e paz aos que passam pelo sofrimento de um divórcio. E, falando em acolhimento, uma figura que tem desempenhado um papel crucial nesse diálogo é o Papa Francisco, com sua exortação Amoris Laetitia. O Papa Francisco trouxe uma abordagem inovadora sobre a questão do divórcio e novo casamento com sua exortação apostólica Amoris Laetitia. Ele convida os pastores a considerar cada caso de maneira única, utilizando o que chamou de discernimento pastoral. Isso não significa flexibilizar a doutrina, mas sim ter sensibilidade para acolher as pessoas onde elas estão e ajudá-las a trilhar um caminho de fé autêntica. A mensagem do Papa é clara: a Igreja deve ser uma mãe compreensiva que entende as complexidades e os desafios da vida moderna. Ele fala de uma Igreja que busca integrar e apoiar, em vez de condenar e excluir. Para quem vive uma situação de divórcio e deseja se casar novamente, a proposta é de caminhar ao lado dessas pessoas, ajudando-as a encontrar uma maneira de viver de acordo com a fé. Essa abordagem trouxe discussões sobre como aplicar o discernimento pastoral na prática, gerando debates sobre até onde a Igreja pode ir para acolher essas situações sem comprometer sua doutrina. Para muitos, Amoris Laetitia é um convite ao diálogo e à busca por soluções que equilibrem verdade e misericórdia. E é nesse espírito de diálogo e acolhimento que encerramos essa jornada, com uma reflexão sobre a complexidade desse tema. Diante de um tema tão sensível e complexo como o divórcio e o novo casamento na Igreja Católica, a reflexão é inevitável. Cada situação é única, e o equilíbrio entre a fidelidade à doutrina e a compaixão para com os fiéis é um desafio constante. Mas uma coisa é certa, é preciso conversar, refletir e, acima de tudo, acolher com amor e compreensão aqueles que vivem essa realidade. Se você se identifica com essas questões ou conhece alguém que passa por isso, compartilhe suas ideias e experiências nos comentários. Vamos construir juntos uma comunidade que busca a verdade e a acolhida na fé. E não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Afinal, quanto mais vozes participarem dessa conversa, mais compreensiva e forte será a nossa caminhada de fé.